Olá, estudantes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 23ª aula de língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar na teleaula de hoje? Nós vamos falar sobre relatório, tempos verbais, modo indicativo, pretérito, tá? Estejam todos atentos à nossa aula, porque nós vamos trabalhar o conteúdo e também responder questões, tá? Primeiro slide, por favor. Nós vamos trabalhar o gênero relatório e nós vamos falar de um passeio ao zoológico. O título do nosso relatório, relatório do passeio ao zoológico. Aluno, quem escreveu esse relatório, redigiu esse relatório foi o aluno João Carlos, professora Vânia Fernandes. Dando continuidade ao projeto Meio Ambiente, 80 alunos dos 6º aos 9º anos da nossa escola, acompanhados da coordenadora Luciane e das professoras Elza e Vânia, tiveram a oportunidade de conhecer a diversidade da fauna e da flora brasileira no Zoológico de São Paulo, o maior zoológico do Brasil. A excursão aconteceu no dia 5 de outubro, com saída em 2 ônibus, com saída da escola às 7h30 da manhã. A viagem foi tranquila. Próximo slide. Os motoristas fizeram uma parada de 15 minutos no Rancho Pamonha, na cidade de Santa Isabel, e depois seguiram direto para o zoológico, chegando lá às 11h50. Foi uma atividade prazerosa e interessante, pois o Zoológico de São Paulo fica localizado ao sul da cidade de São Paulo, com uma área aproximada de 900 mil metros quadrados, coberta pela Mata Atlântica original, com 4 quilômetros de alamedas, aloja as nascentes do Riacho Ipiranga e abriga 3.500 animais das mais variadas espécies. Os alunos ficaram encantados com vários animais, como os macacos, bichos simpáticos que pareciam até pousar para as câmeras fotográficas, as aves coloridas, os felinos, as cobras de várias espécies e muitos outros. Nossa turma permaneceu no parque até às 16 horas, seguindo para o ônibus que iniciaram a viagem de volta, fazendo uma pequena parada no Rancho Pamonha, em Santa Isabel, e chegando na escola às 20h45, onde a diretora, pais, mães estavam esperando, já estavam aguardando. Por fim, o objetivo do nosso trabalho ele foi alcançado, pois os alunos perceberam o quanto a natureza é bela e que deveriam preservá-la, acabar com os problemas ambientais que afetam o ecossistema brasileiro, a caça, o desmatamento, a poluição e as queimadas, que tanto têm prejudicado a fauna e a flora do nosso país. Então aí falou de um dia, de um passeio no zoológico, o maior zoológico de São Paulo, falou a hora que os alunos saíram, 80 alunos saíram da escola, foram conhecer esse parque lá, esse zoológico, gostaram do que viram lá, e o objetivo principal foi alcançado, que devemos preservar o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, tá? Agora nós vamos às questões do bloco. Tá? Primeira questão, qual é o objetivo desse relatório? Qual foi o objetivo desse relatório? Falar do passeio dos alunos e mostrar a importância que tem a natureza, de preservar a natureza, tá? Esse foi o objetivo. Quantos alunos participaram desse passeio? Lá no início do relatório fala que foram quantos alunos? 80 alunos participaram desse passeio, alunos do 6º ao 9º ano foram conhecer a fauna e a flora desse zoológico, tá? Quando e onde aconteceu esse passeio? Qual foi o dia? Você deve voltar lá no texto e falar que dia foi que aconteceu. Foi dia 5 de outubro, o horário que saiu, que eles ficaram lá até às 16 horas e eles retornaram para a escola ao final lá do dia, e lá já estavam os pais esperando, os irmãos, tá bom? Vocês vão responder nessa questão. Próximo. Uma das características do relatório escolar é o registro da hora e da saída que aconteceu determinado fato, tá? E a chegada do passeio. Isso acontece nesse relatório? Lá no relatório falou-se lá sobre a hora que saíram e a hora que retornaram? Sim ou não?
Aí você vai identificar o horário que eles saíram e o horário da chegada deles na escola. Como o estudante descreve a localização do zoológico? Ele fica localizado aonde? Está lá no texto também. Como ele descreve o sentimento dos colegas ao ver os animais do zoológico? Os alunos eles ficam o quê? Encantados com o que viram lá, os macacos, os bichos, tá bom? Isso aí eles ficaram encantados com o que viram lá. O estudante João relata o que aprendeu nesse passeio ao zoológico. Transcreva esse aprendizado e comente o que você pensa a respeito disso. Lá na última parte do relatório fala que o objetivo do texto lá, do passeio foi alcançado e o que eles aprenderam com tudo isso, com que devemos preservar o meio ambiente, cuidar lá dos problemas que acontecem no meio ambiente, com a caça, a pesca, tá? Nós devemos cuidar do nosso ecossistema, tá bom? Próximo slide, por favor. E vocês vão comentar a respeito disso daí. Então, o que é um relatório, tá? Relatório é um gênero textual utilizado por diversos profissionais em seu dia a dia e também por estudantes, para divulgar os resultados de um estudo ou uma pesquisa acadêmica em andamento ou até mesmo para registrar participações em congressos, seminários, práticas de leitura e de estudo. E quais são as características do relatório? O relatório figura entre os textos considerados pertencentes à esfera da redação técnica, uma vez que obedece a uma estrutura específica, em caso de registros formais relacionados a determinados ofícios e saberes. Ademais, possui intencionalidade de expor, sintetizar e discutir questões relativas à produção de conhecimento, como a realização de experimentos em laboratório, por exemplo, em que se associam conhecimentos teóricos e práticos, e apresenta-se de forma sequencial e minuciosa, cada ação realizada pelo pesquisador. Próximo. Ainda relata as impressões obtidas com base em uma visita técnica, gerando subsídios para que alguém tome uma determinada decisão com base naquilo que está descrito ou exposto no texto em questão. De forma mais corriqueira no universo escolar, relatório é algo muito utilizado pelos professores nas escolas. Eles pedem muito um relatório de um passeio ou de algo que você fez ali, que você foi conhecer. Muitas vezes é requerido aos estudantes que, em forma de trabalho avaliativo, sejam entregues o quê? Relatórios de passeios, de filmes, de debates, de palestras assistidas, os quais dispensam certos elementos técnicos, por vezes regulados pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma vez que cumprem apenas a função específica a ferir a participação em determinado evento. Próximo. Com relação à linguagem, algo que nós já estudamos, a linguagem formal, a coloquial, é fundamental a adequação da norma padrão, a norma formal na hora de você escrever o seu relatório da língua portuguesa, valendo-se de um registro formal, uma vez que se trata de documento técnico que você vai ter que entregar para ser avaliado. Então, você deve usar uma linguagem formal, uma linguagem padrão. E, em alguns casos, de caráter avaliativo, você vai ser avaliado quando o professor te pede um relatório, você vai ser avaliado através daquele relatório lá, tá? É caráter avaliativo. Importante lembrar que, dado o seu caráter informativo, o autor deve valer-se da produção de sentidos denotativos, tendendo à impessoalidade, bem como evitar o uso de expressões coloquiais, a linguagem usada no dia a dia, tá? Considerando que o relatório tem o objetivo de relatar, os verbos, eles devem estar em qual modo? Eles devem estar flexionados no tempo passado, tempo pretérito, já que só é possível nesse tipo de texto registrar fatos que já aconteceram, fatos já ocorridos. Então, os verbos eles devem estar conjugados no pretérito. Assim, vamos relembrar os pretéritos do modo indicativo. Então, nós
vimos o relatório, lemos um texto, respondemos questões. Agora nós vamos estudar os pretéritos do modo indicativo. Quais são os pretéritos do modo indicativo? Eu tenho o pretérito perfeito, exprime um fato completamente realizado, ele já aconteceu, uma ação concluída. Exemplo, o estudante fez, é uma ação que já aconteceu, um relatório sobre um passeio ao zoológico. Ele fez, então, uma ação concluída. Então, é pretérito perfeito. Próximo slide. E o que é o pretérito imperfeito? Exprime fato não concluído, ele ainda não concluiu. Ação que se prolongou no passado. Também pode ser empregado em casos de ação habitual no passado. Exemplo, no final de semana o estudante fazia um relatório sobre o passeio no zoológico. Ação não concluída, fazia, tá? Diferente de fez. Próximo. E o que é o pretérito mais que perfeito? Exprime um fato passado, anterior a outro. Há 2 anos, o estudante fizera um relatório sobre um passeio no zoológico. Passado anterior a outro, fizera há 2 anos. A partir do estudo sobre os pretéritos do modo indicativo, observe os trechos retirados do relatório, identifique os verbos e indique em qual pretérito os verbos eles foram flexionados. Então, você vai procurar saber dos verbos e vai me falar se ele está no pretérito mais que perfeito, imperfeito ou perfeito. Vamos lá à parte do relatório. A excursão aconteceu no dia 5 de outubro, com saída em 2 ônibus, com saída da escola às 7h30. A viagem foi tranquila. Os motoristas fizeram uma parada de 15 minutos no rancho Pamonha, na cidade de Santa Isabel. Os alunos ficaram encantados com vários animais. Nossa turma permaneceu no parque até às 16 horas. Então, vamos agora identificar os verbos aqui. Aconteceu, primeiro verbo, temos mais o que? Fizeram, ficaram, permaneceu. Então, esses verbos, eles estão conjugados no pretérito o quê? Perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Lembrando que pretérito perfeito é uma ação concluída, o pretérito imperfeito é uma ação que não foi concluída ainda, e o mais que perfeito, uma ação anterior à outra, tá? Então, esses verbos, eles estão conjugados em qual modo? Pretérito que? Perfeito, tá? Ação concluída. Ok, alunos? Então, nós estudamos relatório e falamos sobre o pretérito do modo indicativo. Estudamos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Qualquer dúvida, procure o seu professor, responda todas as questões do seu bloco de atividade, tá bom? Nós estamos quase concluindo essa etapa desses blocos de atividade. Lembrem-se que vocês estão sendo avaliados por esses blocos, tá bom? Então, é necessário que vocês respondam todas as perguntas que estão nele. Qualquer dúvida, procure o seu professor nos grupos de WhatsApp. Todo esse conteúdo também está disponível na plataforma Palmas Homeschool e no nosso canal do YouTube. Não deixem de assistir às nossas teleaulas, porque todas as nossas teleaulas são referentes ao seu bloco de estudos. Está lá nas suas atividades, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço virtual a todos vocês.